Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Procurando Nemo. E como a gente já sabe, esse filme é um filme da Pixar. E como todos os filmes da Pixar, o nosso coração vai ficar quebrado. Pelo menos um pouquinho. A gente pode lembrar disso em Inside Out. Não vou dar spoiler, né? Porque eu já dei spoilers aqui nos bastidores, já levei pitaco. A gente vê isso em Up também. E em Procurando Nemo não seria diferente, né? Até se a gente não parar pra pensar na teoria que eu vou contar pra vocês hoje, já é um filme triste, já é um filme que faz a gente sofrer um pouquinho com todo o desespero do Merlin, né? Mas, e se a gente parar pra pensar que se na verdade ele não tivesse procurando algo físico, ele tivesse tentando se confortar com o aperto de algo? O que eu quero dizer com isso? Você já parou pra pensar que talvez o Merlin não tenha o Nemo, ele tenha criado o Nemo. O Nemo. Opa! O Nemo. Talvez ele esteja nos 5 períodos do luto. Ou 5 estágios, como vocês prefiram chamar. Eu vou explicar pra vocês um pouquinho de cada estágio e aonde ele se encaixa no filme. E aí depois eu dou um feedback pra vocês do que eu acho sobre essa teoria. Essa é uma teoria que eu encontrei na internet, num vídeo americano. Eu vou repassar o que eu vi no vídeo e depois eu falo um pouquinho sobre o que eu acho dela. O primeiro estágio do luto é o estágio da negação, que acontece quando a mulher do Merlin tá tentando se sacrificar pelos mais de 400 ovinhos que tem ali. E o Merlin, diante daquela situação, ele vê que nem os ovos vão ser salvos e nem a mulher dele vai ser salva. E que ele vai ficar sem nada, sem ninguém. Ele entra num desespero e ele não tem mais o que fazer, porque ele sabe que ele não consegue salvar nenhum nem outro. E aí, diante disso, ele vendo a situação, quando ele se sente desolado e começa a procurar para ver se alguém sobreviveu, se tem algum resquício de alguma coisa, ele vê e encontra aquele lindo ovinho laranja. Que, na verdade, pode ser só uma ilusão. Pode ser ele criando um conforto pro coração dele, para que ele não se sinta sozinho, para que ele não tenha que admitir que ele realmente perdeu tudo. Então, como o primeiro estágio é esse de negação, é ele negando ter perdido tudo, ele cultivando anos essa mentira de que existe um sobrevivente e esse sobrevivente é o Nemo. Se a gente for parar para pensar, Nemo é uma palavra que vem do latim e que significa ninguém. Então o título do filme seria Procurando Ninguém. Eu sei, é chocante, dói no coração, mas é a realidade. Claro, que se a gente for parar para pensar que a segunda etapa é a etapa da... O que foi isso? Vocês ouviram? Então, ouviu, né? Eu tô louca. É que tem muito pássaro aqui em cima. E aí, como tem muito pássaro aqui em cima, dá uns barulhos estranhos, né? Mas é só pássaros. E o segundo estágio é quando ele decide que ele não pode mais manter o Nemo numa super proteção e decide expor o Nemo, levar o Nemo pra escola e expor ele pra sociedade. Chegando na escola, ele tem a discussão dele com o professor, porque o professor fala que eles irão nadar o oceano adentro, e ele pensa, não, mas o meu filho nadar o oceano adentro não tem como, né? Aquele trauma dele foi gerado por causa disso. Então seria muito ruim ver o filho dele fazendo isso. E como ele fica nessa discussão incansável, o Nemo se revolta, nada o oceano adentro, perto do barco. E aí é a hora clássica que ele fala que vai encostar no barco e tá com a barbatana assim, quase encostando no barco. Não toque nesse barco! Nemo! Ele encostou no popô. E é onde mostra essa segunda etapa do Merlin bravo. O Merlin grita, manda ele voltar, faz um escarcéu, mostrando toda essa raiva do segundo estágio do luto. O terceiro estágio é basicamente o filme inteiro, que é a parte de barganha. Na barganha, ele tenta se autoconfirmar de que o Nemo existe e que ele precisa encontrar o Nemo. Então, ele fica incansavelmente repetindo como é o Nemo fisicamente, como é a voz do Nemo, como ele é o jeito, né, dele, como são as coisas em geral, porque seria terrível esquecer, perder essa memória que ele tem
que, querendo ou não, é uma memória que remete à mulher dele, remete aos mais de 400 ovos que tinham lá e que, teoricamente, nenhum deles foi salvo. Então, ele fica essa parte inteira, né, que é quase o longo inteiro do filme, se relembrando e contando pra Dory o que ele não pode esquecer. Sabem, levaram meu filho pra longe de mim. Não diga! Como aconteceu? E se a gente for parar pra pensar que talvez a Dory não tenha um problema de memória e sim o Merlin precise se autoconfirmar e precise estar falando isso em voz alta pra não esquecer a memória do filho dele, faz muito mais sentido. Então, a gente pode ir pro quarto estágio do luto, que é o estágio da depressão, que se a gente lembrar da cena do dentista, por exemplo, todos os meios que o Nemo procura para fugir de lá e voltar pro oceano são extremamente idiotas, extremamente suicidas e não tem senso nenhum, não tem lógica o que ele faz. Se a gente começar a analisar, de acordo com a teoria, que isso seria a visão do Merlin de o que o Nemo estaria fazendo, é lógico que ele estaria tentando se libertar. Então, tudo que ele fosse fazer seria suicida. O Merlin fica ainda mais depressivo, sabendo que ele não tá super protegendo o filho dele, que precisa dessa super proteção, segundo a cabeça dele, e aí ele fica mais enlouquecido ainda pra encontrar o Nemo. Se a gente for parar pra pensar no quinto estágio do luto, que é o finalzinho ali, quando eles encontram o Nemo, que é um estágio da aceitação, quando a Dory é pega pelos peixes, Quando a Dory é pega pela rede, junto com os outros peixes, todos aqueles outros peixes são cinzas, num tom mais terroso, mais neutro, que pode simbolizar essa questão do luto, tudo. E o Nemo corre em direção à rede para salvar ela, mesmo sendo um peixinho muito minúsculo, que sozinho não salvaria ninguém. O Merlin entende que essa é a deixa dele, para ele salvar alguém que ele conheceu, que virou amigo dele, que lutou pela causa dele, mesmo não conhecendo o Nemo, mesmo não sabendo se isso ia dar em alguma coisa, só por estar do lado dele, só por acreditar no que ele sentia, no que ele falava, ele percebeu que ele precisava deixar o Nemo embora, talvez morrer, ou seja, se libertar dessa fantasia que ele criou para que a Dory sobrevivesse. E isso fica bem claro, bem explícito. Tipo, Pixar basicamente joga isso na nossa cara na cena em que o Nemo tá morrendo, batendo a barbatana e lentamente, e o Marlin começa a falar pra ele não perder as esperanças, que ele é um filho maravilhoso, começa a elogiar ele pra que ele volte, pra que tudo dê certo. E é onde a gente entende que mesmo ele sabendo que ele precisa deixar ir, mesmo ele sabendo que ele não pode viver com aquilo, que aquela loucura é demais, é uma insanidade, que todo mundo sabe disso, o professor conversa com ele sobre isso, a sociedade conversa com ele sobre isso, toda aquela comunidade deles fala pra ele, tipo, as tartarugas no meio do processo, você tá procurando quem? E toda vez ele tem que reafirmar. Então, ali parece que ele já sabe que ele precisava deixar ir. Mas como todo mundo já aceitou essa insanidade, como todo mundo já aprendeu a conviver com essa loucura dele, ou com o Nemo realmente, ele aceita, parte pra ignorância de não querer deixar ir. Nemo! Nemo? Nemo? Tudo bem. O papai tá aqui com você. Papai, Oh, ainda bem. pai, eu não te odeio. Então, a teoria é basicamente essa, de que o Nemo não existiria, tenha sido só uma invenção, uma negação, um processo de luto da cabeça do Merlin, mas que toda a sociedade acabou aceitando essa loucura toda dele. Parada, conhecimento! Tchau, filho! Divirtam-se! Tchau, pai! Ah, tio Raio, espera! Eu esqueci uma coisa.
te amo, pai. Então, eu vou falar pra vocês o que eu acho sobre essa teoria. Se eu acredito ou não acredito. Na realidade, eu acho que ela faz total sentido até a gente parar enquanto o Nemo tá quase morrendo e daí ele revive e acaba o filme. Se o Nemo tivesse morrido ali, faria 100% sentido e não teria o que discutir. Ele teria se livrado daquilo, ele teria passado por todos os 5 estágios e tudo bem. Só que se a gente for pensar que muita gente não se livra do processo de luto depois, no final do processo de luto, ainda fica remoendo depois de passar por tudo, talvez faça sentido. Mas o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. Dá um joinha nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal e até mais. Beijo.